Teve um bom dia aqui especial em holandês, perdão. Encarnação Silvério, e a gente fecha com esse comentário. Boa tarde a todos, direto de Santo André, São Paulo. Obrigado, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela audiência. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar esse programa. Isso vai ser bem importante para a gente. É um programa importante hoje, a presença que a gente tem aqui. Isso ajuda a gente a ter engajamento também. Deixe o seu comentário, um oi, um olá, um emoji, alguma coisa assim. E antes de chamar o nosso convidado, eu vou passar, acho que é isso, né, Diogo? Passo a palavra para você introduzir aí o seu público, se é que deu certo, se você achar que vai dar certo. Já subiu, já coloquei. Enquanto você estava falando aí, eu já coloquei. Pessoal, boa tarde. Quem está chegando no meu canal por aí. Estamos ao vivo aqui pelo canal do programa F5 e hoje teremos a presença ilustre de um parlamentar europeu holandês, mas que faz parte do parlamento europeu, para falar um pouquinho sobre os agricultores na Europa. Então, vai começar agora o bate-papo com o parlamentar. Claro que no meio do caminho eu vou cortar a transmissão. Se você quiser continuar a assistir, clique no link que está na descrição do vídeo aí no meu canal e você acompanha pelo canal F5, tá bom? Então, fique atento aí. Se parar, já sabe. Clique no link e venha para cá continuar a assistir a transmissão. Toca lá. Eu vou fazer assim, Lili. Eu vou chamar primeiro o Rob, depois eu vou trazer a matéria dele, saúde inicialmente, vou trazer primeiro a matéria, já peço a introdução e a gente segue. Mas primeiro eu já vou introduzir. Eu fiz uma colinha aqui, porque o currículo dele é extenso, pessoal. Então, vocês me permitam usar a colinha. Ele é membro do Parlamento Europeu, representante da Holanda na União Europeia, é conservador, obviamente, considerado mais radical entre os 8 parlamentares de direita que compõem a União Europeia, é um empresário e parlamentar independente. Eu tenho prazer e satisfação de chamar Rob Ross para se juntar a nós. Seja muito bem-vindo, Rob. Welcome, Rob. Hello, everyone, and hello, everyone also in Brazil. It's a pleasure to be here with you. Olá a todos no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. E o que eu não tinha mencionado, né, pessoal, mas vocês já perceberam, a Lili também vai ser, além de ter sido a intermediadora, né, que é responsável por trazer o Rob aqui, ela também vai ser a tradutora hoje aqui para a gente. Não sei se você pretende traduzir isso também para ele, Lili. Melhor, né? He's just introducing you and saying that I will be doing the translation, and because everybody can count on that, I will translate and intermediate this conversation. Nesse momento, Rob, a gente vai trazer a matéria que vai dar base para a gente começar a conversa. In this moment right now, we're going to bring it to the screen, the exact news, the story that is going to start our conversation. Okay. Pode jogar na tela para a gente, Breno, por favor? E se você conseguir, de certa forma, traduzir também a matéria, já que não está no idioma, não está em inglês, né? Revolta dos agricultores na Europa já chega a 11 países. Produtores rurais demonstram insatisfação com as polícias ambientais. Eu acho que é políticas, viu, Paulo? Eu acho que é políticas ambientais, ali está errado. São as políticas ambientais, que é uma das principais reclamações lá dos agricultores. Entendi, tá certo, então. Lili, se você conseguir traduzir. Volta, Breno, na tela. The farmers' revolt protesting in Europe is reaching 11 countries already. Country producers demonstrate insatisfaction with environmental policies in the continent. Pode passar. Ok. Então, Rob, se você puder introduzir esse assunto para a gente, explicar talvez as motivações e como está o cenário com esses protestos na Europa. Rob, if you can, could you give us a brief introduction to what's been happening there, painting a scenario of the protesting in Europe, and introduce a little bit about your work there in the European Parliament? Yes. Well, I'm the vice president of the European Conservatives here in the European Parliament. I'm sorry.
Eu sou vice-presidente do grupo conservador aqui no Parlamento Europeu. En ik ben, I am in the Energy and Industry Committee, but also in the Environmental Committee, very active. Eu estou no setor de energia e de indústria, no Comitê de Energia e de Indústria da União Europeia, mas também no de desenvolvimento sustentável. What we have now here in Europe, they have introduced the Green Deal. O que nós temos aqui agora na Europa é uma introdução do Green Deal, do Acordo Verde. The Green Deal, that is really a problem. It has destroyed our energy production. Esse Acordo Verde é um problema. Ele está destruindo a nossa produção de energia. And now it's also attacking our food system. E agora também está atacando o nosso sistema de alimentação, de comida. They make the work of our farmers almost impossible, and that's why they are protesting, because we need the farmers. Está fazendo o trabalho dos nossos agricultores quase impossível. E é por isso que os agricultores estão protestando. E nós precisamos dos agricultores. The farmers don't accept it anymore. They want to take the property of the farmers. They want to reduce the cattle. Os fazendeiros não estão aceitando isso mais, porque eles querem tirar as propriedades rurais dos fazendeiros e também tirar o gado. But the farmers, they produce our food, and the European Union is making all kinds of trade agreements with other parts of the world. Mas os fazendeiros produzem a nossa comida. E a União Europeia está fazendo todo tipo de acordo verde com outras partes do mundo. And in the same time, they make the work and the life of the farmers impossible because of all these climate restrictions. E ao mesmo tempo que eles fazem esses acordos por fora, eles estão fazendo a vida dos fazendeiros impossíveis por causa dessas restrições climáticas. And it's hypocrite because if we produce our food on our own continent, it's the most efficient way. But now we are importing vegetables from Africa, meat from Argentina. And it's if you want to save the climate, this is not really helping. It's ridiculous. E é uma hipocrisia, porque seria muito mais sustentável se a gente produzisse a nossa própria comida no nosso próprio continente. Só que agora a gente está tendo que importar vegetais da África, carne da Argentina, e não é sustentável para ninguém assim. And now, in a lot of countries in Europe, all the farmers come in protest. In Letland, in Poland, in Italy, in the Netherlands, in France, in Spain, everywhere. It started in the Netherlands, but now it's the farmers all over Europe who don't accept it anymore. Esses protestos começaram na Holanda, mas eles se espalharam pela Europa, então realmente já são muitos países, a França, a Polônia, a Alemanha, a Itália, em muitos países eles já não querem, não aceitam mais e estão se levantando, se rebelando contra isso. And I support the farmers because food security is a matter of national security. E eu apoio os fazendeiros, eu apoio os agricultores, porque a segurança alimentar é uma questão de segurança nacional. And what we see now, we had a big protest last week here in Brussels. It was all over the news, I think also in other parts of the world. And the protests are really massive, and it's becoming very heavy because we have elections in June here, the European Parliament elections. Então, a situação que nós temos aqui em Bruxelas, né, onde é a capital do Parlamento Europeu, está ficando realmente mais acirrada, porque eles protestaram aqui na frente do Parlamento Europeu, e nós temos eleições chegando em junho.
Então, eles estão fazendo pressão. E eu apoio os fazendeiros. And the last thing I will add is that the farmers are really desperate because of all these restrictions. For example, in my country, every 12 days, a farmer commits suicide because they really make these farmers who produce our food really desperate. A última coisa que eu vou acrescentar é que isso está saindo do controle. Os fazendeiros estão ficando desesperados. A cada 10 dias, um fazendeiro se mata. Eles estão cometendo suicídio porque eles estão se sentindo atacados e estão ficando desesperados. Está terrível. Então, essa foi a última coisa que ele acrescentou. Tá certo. Muito obrigado, Rob. Thank you, Rob. Vou passar primeiro comentário / pergunta para o Gustavo Lopes. I'm going to pass the first comment and question to Gustavo Lopes. Hi, Mr. Ross. First of all, thank you for your time. It's a great honor for us. Oi, Rob. Em primeiro lugar, obrigada pelo seu tempo. É uma grande honra para nós. Well, here in Brazil, as you know, we have thousands and thousands of farmers, big farmers, small farmers, and which account for around 25% of our GDP. So they are important actors in our economy. Do you think this? Sorry. Aqui no Brasil, nós temos muitos agricultores. Como você já sabe, milhares de agricultores. O agro aqui é muito forte e representa quanto por cento do nosso PIB? 25% of our GDP. 25% do nosso PIB. Continua, Gustavo. Do you think this massive protests could happen here in Brazil? Você acha que esses protestos massivos poderiam acontecer aqui no Brasil? Yes, I think that can happen because this is not only happening in Europe. Eu acho que poderia acontecer porque isso não aconteceu somente na Europa. It is a global agenda. É uma agenda global. Yeah, it's pushed by the UN. É empurrada pela ONU. It's the Agenda 2030 and all the Sustainable Development Goals that will make the life of farmers everywhere in the world very difficult. É a Agenda 2030 e ela está sendo empurrada mundialmente e vai fazer a vida dos fazendeiros ao redor do mundo muito mais difícil. We see it also in the United States already. I was there in Texas and I visited farmers also over there. And also there in the United States, farmers are being robbed of their land. Isso está acontecendo nos Estados Unidos também. Eu estive lá no Texas, me encontrei com vários fazendeiros lá. E até nos Estados Unidos, os fazendeiros estão sendo roubados da sua própria terra. We see that also in Canada. And the problem is that the globalist elites, they want us to live in a complete different way. Vimos isso também no Canadá. E o problema é que as elites globais querem que nós comecemos a viver de uma maneira completamente diferente. And this is really the problem. This is we are not allowed to eat meat anymore. We are not allowed to travel anymore. We need electric cars. We need heat pumps. All these climate policies, and that's really changing people's lives. It's social engineering. Esse é o problema. É uma engenharia social. Nós não podemos comer carne mais. Nós não podemos ter carros a gás, a petróleo, a gasolina, mas tem que ser carros elétricos, né? Tudo tem que ser ambientalmente aceito. Isso é parte de uma grande agenda. Então, isso é parte de engenharia social. The Netherlands is, after the United States, the largest food producer in the world. And our farmers are really efficient, and it's really crazy that they are destroying this food production.
Depois dos Estados Unidos, o país que mais produz no mundo é a Holanda, porque os nossos agricultores são muito eficientes. E é uma loucura o que eles estão passando, é uma loucura o que eles estão passando dessa questão de alimentação eficiente que eles inventaram agora. And what we see now is that they are flying in by airplanes, all kinds of vegetables and meats. It's not helping the climate. So it's changing people's lives. And yes, I think it also can happen in Brazil. O que eles estão fazendo não está ajudando ninguém. Eles estão transportando vegetais de avião para a Europa. Então, está mudando a vida das pessoas. E, de fato, eu acho que isso pode acontecer no Brasil. Okay. Thank you very much. Obrigado, Ross. Vou passar o próximo comentário, questão, né, questionamento, para o Diogo Forjas. The next comment will be the next question from Diogo Forjas. Minha conexão está ruim, eu já peço desculpas de forma antecipada. My connection is not so good, not so well, so I'm apologizing up front. Rob, você falou sobre a manifestação na frente do Parlamento Europeu e sobre como os fazendeiros estão cansados. Rob, you spoke about the protesting in front of the European Parliament in Brussels and how the farmers are tired. Mas essa agenda interfere na vida de todas as pessoas, as que compram, inclusive. But that agenda interferes in the lives of all people, including the ones that buy the food. Recentemente, a Inglaterra revisitou os prazos da Agenda 2030 por questões alimentares. Recently, England revisou, just one moment, revisou os prazos. Você pode repetir? Deu interferência na fala. Ele revisitou os prazos, mudou o prazo, não era 30, okay. chutou para frente. Okay, recently England revised, changed the time frames, the time frames for the Green Deal because of the food security, the people. Foi isso que você falou, Diogo? Neste sentido, há uma percepção de que a sociedade europeia desembarcou da Agenda 2030, Rob? In that sense, could we have a perception that the society in Europe is coming out of the 2030 agenda, wants to leave based on what England did of, changing, changing the policies because of pressure from the society? Tem eco, Lili, na sociedade o que esses fazendeiros estão dizendo? Esse é o ponto que eu quero colocar. Não são só os fazendeiros, entendeu? The point that I'm trying to make is the pressure that the families, that the society in general are making besides the farmers are echoing in the European Parliament or in the countries, do you think? Yes, what we see in Europe now is that people don't accept this this woke agenda anymore, because that's what it is. It's a woke agenda. It's not only about it's not about the farmers, but it's also about gender, about energy, and politicians should make people's lives better. Ok. Os políticos deveriam fazer a vida das pessoas melhores. E as pessoas na Europa estão cansadas dessa agenda woke. Essa não passa de uma agenda woke, né? De uma agenda de cancelamento, a Agenda 2030. E as pessoas estão fartas disso na Europa. E os políticos deveriam fazer a vida das pessoas melhores. And what we see now is that in Europe, the member states, also in my country, the Netherlands, maybe you heard about it, Geert Wilders, he won the elections with a landslide. Can you repeat that part, the name of the politician? Geert Wilders. O Geert, ele Wilders. Ganhou as eleições. Ganhou as eleições na Holanda, e isso já mostra que essa agenda está tendo um efeito reverso e que as coisas estão começando a mudar na Europa por completo. Ele é de direita.
Go ahead. We see it. We see in Finland, in Greece, in Italy, in Czech Republic, in the Netherlands, but also it will come in France and Germany. Maybe you can. Vemos isso na Finlândia, na Grécia, na Holanda, na República Tcheca, né? Na Czech Republic, France, na Germany França, na Alemanha. A França e a Alemanha estão vindo também, estão mudando a legislação. In all these member states in Europe, we see that the socialists are voted away and that the people vote for conservative governments because they don't want this woke agenda anymore. Nos países que pertencem à União Europeia, nas eleições destes países, eles estão mudando o cenário político porque as pessoas estão cansadas da agenda woke. Então, todos esses países estão adotando políticas de direita, né? E mudando porque estão cansados, não suportam essa agenda mais. We see it also see it also in the United States. Nós vemos isso nos Estados Unidos também. Vai, Diogo, pode falar. Não, é um ponto importante no que ele está dizendo, acrescentar o seguinte ponto, quando você puder, se der. Se a União Europeia está perdendo credibilidade com os países europeus, que cabem no contexto do que ele está falando. Cabe. Okay, he just asked you to add during your sentences, whatever you're going to say, if you can add it that the European Union is losing ground in Europe altogether, if it's losing credibility and strength. But go ahead, keep going. The United States? Well, the United States, we see also a shift. The people are fed up with the open borders, the gender policy, and probably President Trump will win the elections again. So it's a shift in the Western world, in our Christian Judeo society. Tem uma mudança, uma conversão acontecendo no mundo ocidental de valores judaicos cristãos. Porque a gente vê nos Estados Unidos, as pessoas também estão começando a ficar fartas da agenda woke, né? Os americanos estão lutando para fechar a fronteira e muito provavelmente o presidente Trump vai ser eleito novamente. Go ahead. And here in Europe, we have elections in June, and now this is the moment for the people to vote against this globalist elites. So what they are doing now is to gain even more power. This is what the European Union is doing. A União Europeia vai passar por eleições em junho. E agora o que eles estão fazendo é para conseguir mais poder, porque eles sabem que as pessoas estão fartas, né? Mas as eleições estão vindo aí. Então vai ter alguma mudança no Parlamento Europeu. They gain more power, they're taking even more freedom away from the people. And they do it on several ways. Se eles ganharem mais poder, eles vão tirar mais liberdades das pessoas. E eles conseguem fazer isso de várias formas, de formas muito diferentes. They want to change the treaties, so the Brussels, the European Union, have more power, and the sovereign nation states have less power. Eles querem mudar os tratados para que a União Europeia tenha mais poder e as nações soberanas que fazem parte da União Europeia tenham cada vez menos poder. So what we have is a central planned economy, and it's all the power is centralized to the globalist elites. Então, cada vez a gente vê o poder difuso menor e o poder centralizado maior, que acaba ficando nas mãos das elites globais. And that's why the elections in June are very important. We have to stop this, because otherwise we will end up in a new way of communism. É por isso que as eleições de junho serão tão importantes. Do contrário, nós vamos parar completamente nas mãos do comunismo. If you compare this to the UK, to England, if they have a law that is not working, they can change it. But if we have a law in the European Union, we can
in practice never change that anymore. It's permanent. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? No Reino Unido. Porque se eles têm uma lei lá que eles discordam, eles podem mudar. Mas na União Europeia isso não acontece. Eles vão ter que ficar com aquela lei para sempre e vai dificultar, vai destruir a vida de todo mundo. Okay. So now the Brexit makes a lot of sense, I think. Thank you for your time. Thank you. Ele falou, então, que a saída do Reino Unido, né, da Inglaterra, da União Europeia, então faz muito sentido. E agradecer o tempo do Rob. Agora, se o Rob ainda tiver tempo, passar o comentário e a pergunta para a própria Lili. Vai fazer pergunta em... Eu só vou pedir para ele falar um pouco do trabalho dele como um parlamentar de direita lá dentro, né, para ele falar para a gente um pouco o que ele está fazendo para frear isso. O que vocês acham? Perfeito. Ótimo. All right, Rob, so now it's my turn. And I just told my colleagues here that the only thing I will be asking you to speak to the Brazilians that are now hearing you is a little bit about your work in the parliament. What are you doing in the European Union to stop this? And, in our past conversations, you told me a little bit about how the conservatives in the European Union are, very few, the minority of the minority. And if you can talk a little bit, if you have time to talk a little bit about that as well. And I will translate to you just a little slow and we will be fine. Okay. And so I'm going to translate that to Portuguese, okay? Yes. Gente, eu acabei de pedir para ele aqui para falar um pouco para a gente do trabalho dele na União Europeia, no parlamento, e como que é, né, ser um dos poucos conservadores lá dentro, né, que eles são a minoria da minoria lá, são apenas 8, e eu perguntei para ele o que ele está fazendo para frear essa loucura da agenda woke, da agenda 2030 lá dentro, como um parlamentar. Okay? All right. Okay. Yes. What we have a European Parliament with 705 members of the European Parliament. Nós temos um Parlamento Europeu com 705 parlamentares, 705 membros. And almost 75% is left liberal. E 75% são completamente liberais de esquerda. The people who are really EU critics or EU realists. As pessoas que são realmente críticas na União Europeia e que são realistas em relação à União Europeia. These people are not really interested to go out for the vote when we have European elections. European Parliament elections. Essas pessoas não estão tão interessadas em sair correndo atrás de voto quando nós temos eleições do Parlamento Europeu. So what we now need to do is to get let's say, the Euro realistic or Euro critic people to get out for the vote in June. Mas nós precisamos que essas pessoas que realmente criticam ou, né, pensam e criticam o Parlamento Europeu saiam para votar em junho. It's not a good reflection of our society what we have now in the European Parliament. O que nós temos agora no Parlamento Europeu não é uma boa reflexão da nossa sociedade, não reflete direito a nossa sociedade. If the European Commission, they come up with legislation, and we as a Parliament, we have to make it, we can add amendments and we can change